Sejamos claros e não vamos recorrer à hipocrisia. A vitória do Lira é um avanço. Pode não ser um Abrastemp, mas é um avanço. Pode não ser um cenário, um céu de brigadeiro, como se costuma falar, mas com certeza nós não continuaremos vivendo sob uma ameaça permanente de tempestades ou de uma chuva de banha, como antes éramos obrigados a conviver. Sobre essa situação eu quero conversar rapidamente com vocês daqui um pouco, mas antes lembrá-lo da importância que tem para nós que você continue compartilhando nossos vídeos em suas redes sociais. Nosso canal voltou a crescer e isso é muito bom. Nós não investimos, nós não gastamos dinheiro em compartilhamento, mas nós contamos com você para isso. Também é importante que você participe dos mecanismos de financiamento do canal no Superchat, quando tem, que você participe do Apoia-se, que você deposite nas contas, no Pix, enfim, ajude a manter essa proposta. A vitória do Lira foi a vitória do Centrão. Oh, meu Deus do céu, o Centrão! Na verdade, o Baleia Rossi é do Centrão. O Maia é do Centrão. O PT faz parte do Centrão. Ora, a imensa maioria do Congresso Nacional é dominada pelo Centrão. O Congresso Nacional é dominado pelo Centrão. Ninguém governa no Brasil se não for com o apoio do Centrão. Eu vou dizer mais uma vez para vocês. O Centrão foi sendo estruturado lá no governo do Sarney. Teve uma fase de baixa no governo do Collor, se reorganizou no impeachment do Collor, se estruturou no governo do Itamar, se profissionalizou organizacionalmente, digamos assim, nos tempos de FHC, quando o FHC deu a ele um tipo de estrutura para um governo de cooptação e se tornou uma facção criminosa, o Centrão, durante os governos do PT. Durante Lula, Dilma e Temer, o Centrão virou sinônimo de facção criminosa. Foi uma parte fundamental para demonizar a política. E até nisso o Bolsonaro pode contribuir, se ele ajudar a civilizar o Centrão. Se ele conseguir fazer com que os integrantes do Centrão entendam que a arte de negociar é a arte da política, mas a arte de chantagear, a arte de extorquir, a arte de roubar, eram práticas dos governos do PT. Eram práticas dos governos de FHC e de Temer, de Itamar, e que isso deve ficar no passado. Negociar em política é justo, é correto, é necessário. Não se pode continuar demonizando a política. Ah, o Lira é do Centrão. E o Maia não era. O Cunha não era. Todos os últimos presidentes da Câmara dos Deputados só chegaram à presidência da Câmara dos Deputados porque foram abençoados pelo Centrão. Se não forem abençoados pelo Centrão, eles não chegam lá.
E nenhum governo sobrevive se não for abençoado pelo Centrão. Alguns, de tão incompetentes como de Dilma, não sobrevivem mesmo baixando-se, ajoelhando-se e submetendo-se ao Centrão. A Dilma é um caso para ser estudado pela antropologia e talvez pelo pessoal de veterinária. Mas aí é outra história. O que eu vejo é que o Bolsonaro pode ajudar a recolocar a questão do Centrão em níveis civilizados outra vez. É a minha opinião. Claro que muitos deputados vão recorrer para a imprensa, vão cobrar na imprensa. Eu acredito que esses que forem para a imprensa para cobrar, para choramingar, para pedir coisas, esses devam ser defenestrados. Esses devam ser simplesmente zerados, eliminados. Porque se eles partirem para esse processo de chantagem via imprensa, eles tentarão fazer, ou eles pensarão que Bolsonaro é igual a Lula, Dilma, Temer, FHC, que aceitavam chantagens via imprensa. Será um tempo interessante. Lira já mostrou que é raposa, engoliu uma trapaça do Maia, junto com o PT, que deixou vencer o prazo, se inscreveu depois do prazo e venceu a eleição. O Lira deu uma bicuda no rabo do Maia e dos seus asseclas ali todos e anulou a formação do bloco. Ora, horário é horário, norma é norma, regra é regra. Foi um bom indicativo de que as trambicagens que vigoraram nos tempos de Rodrigo Maia não vigorarão nos tempos do Lira. Foi um bom indicativo. Nós, enquanto sociedade, esperamos, torcemos, queremos que haja uma continuidade. Em relação às pautas de costumes, elas andarão, acredito. O meu grande desafio, o meu grande desejo, na verdade, está relacionado nas pautas econômicas, nas pautas que dizem respeito a destravar a nossa economia, a liberar a privatização. Há tantos empecilhos, há tantos gargalos que nós temos, há tantas questões. Nós precisamos discutir urgentemente a questão do voto auditável. Nós temos que discutir a questão e fazer andar o voto após a segunda instância, o fim do foro privilegiado. Nós precisamos ter a questão da impunidade da bandidagem. Nós precisamos rediscutir o Código Penal. Ora, não tem cabimento você ter um Código Penal que é um verdadeiro hino de louvor à criminalidade. Nós temos que discutir a minoridade penal. Eu, por exemplo, defendo 14 anos. Tem gente que é mais boazinha e defende 16. Ora, se alguém pode optar por mudança de sexo até os 6, 8 anos, por que não vai ser responsável por seus atos e por seus crimes já aos 14 anos, ora bolas? Nós temos que discutir muitas coisas. O governo Bolsonaro vai conseguir aprovar tudo o que deseja? Não. E nem seria ideal, nem seria adequado. Mas, pelo menos, eu espero que o governo Bolsonaro, que nós brasileiros, não tenhamos mais no comando
da Câmara dos Deputados um estorvo. Porque isso sim era algo extremamente enojante. E se eu puder fazer um pedido a vocês que nos acompanham aqui pelo canal, eu sei que todos nós estamos por aqui com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia será achincalhado em voos. Alguns dizem que ele não poderá se deslocar para o Rio de Janeiro nem de avião, nem de ônibus, terá de ir de carro. Eu só vou pedir um certo cuidado para que as pessoas não agridam nem a esposa nem os filhos dele. Porque realmente são pessoas que não têm culpa do marido e do pai que tem. Portanto, quando vocês forem dentro dos voos e nos lugares em que vocês encontrarem o Rodrigo Maia, partirem para o achincalhe, tratem de preservar os filhos e a esposa dele. É um pedido meu, porque eu também sou casado e também tenho filhos. E a gente sabe que muitas vezes os filhos acabam sofrendo muito mais do que nós, por atos ou por defeitos nossos. É um pedido meu e eu sei que vocês irão entender. Antes de encerrar, quero mais uma vez dizer, enfatizar e reiterar a importância que tem para nós do canal que você continue compartilhando os nossos vídeos. Começaremos hoje, terça-feira, a fazer nossos vídeos direto do Congresso Nacional. Terças, quartas e quintas, sempre que possível, faremos vídeos no final da tarde, direto do Congresso Nacional. Ajude-nos divulgando nosso canal, participando dos mecanismos de apoio e financiamento, depositando em nossas contas, no Pix. E lembre-se, o seu deputado federal só vai agir se ele continuar sendo cobrado. Ele só vai continuar sendo civilizado se ele continuar sendo cobrado, porque no final do ano que vem ele será candidato à reeleição. Portanto, comece a lembrá-lo desse pequeno fato desde agora. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.